Pedro, aí nós chegamos na Renascença. Chegamos na Renascença. Aí você tem o Bacon, aí você tem o Descartes, aí você tem o Kant, aí você tem uma evolução. Só que esse conhecimento, é claro, ficou sempre na mão de uma elite econômica e de uma elite política, né? Nós sabemos que a Idade Média foi uma parceria entre a igreja e os príncipes, reis, etc., e o povo estava lá, né? Como é que você vê essa evolução que veio dar na Revolução Industrial, que aí a gente cai no Marx, né? Que também foi uma brutalidade a Revolução Industrial, né? A pessoa perdia um braço, uma perna, vai para a mendicância, né? Não tinha sindicato, não tinha organização, então tudo isso foi um trabalho permanente, constante de lutas aguerridas, né? Como é que você vê a Renascença para cá? Tudo era resolvido na base da porrada, tudo era resolvido na base da violência sobre o populacho. O populacho estava sempre ali metido no meio, ali, os reis, os príncipes, as igrejas, vamos fazer guerra com esses caras no meio, vamos exterminar, tem muita gente. Como é que era isso, essa Bom, estrutura? então, no final da Idade Média, né, imagina que, bom, assim, para começar, eu acho que hoje em dia tudo se resolve na violência, né? Quer dizer, talvez não para você e para mim e para os nossos ouvintes, mas as sociedades ocidentais são extremamente desiguais, né? Talvez o caso na Europa isso seja um pouco diferente, mas talvez não tanto, né? Quer dizer, você tem há décadas, né? Você entrevistou há pouco tempo o Paulo Arantes, ele faz esse mapeamento, né? Sobre a história da brasileirização do mundo, né? Que é um insight que começa a aparecer na cabeça de teóricos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? De dizer que, né, o chamado primeiro mundo estava se periferizando. Então, se você pensar, sei lá, no conflito social, racial na Europa, né, o crescimento disso. Então, as sociedades ocidentais são crescentemente polarizadas. Em uma cidade como o Rio de Janeiro, né, ou São Paulo, né, mas vou pegar o Rio, que é a minha cidade, né, que é uma cidade representativa da urbanização brasileira, né, é uma cidade em que existe toda uma preocupação da administração pública para segregar os pobres dos ricos, que também são os pretos dos brancos, né? Você tem uma polícia extremamente violenta, né? Então, enquanto para pessoas como eu, né, talvez, né, a questão do Estado de Direito e tudo isso seja fundamental no meu dia a dia, porque eu espero ser protegido pela polícia, eu espero ser ouvido pelo judiciário, né? A maior parte da população carioca tem com certeza uma experiência muito diferente do que é o poder público, né? O poder público está sempre no caminho da opressão mesmo. Então, a nossa sociedade é extremamente violenta, né? A grande diferença frente às sociedades, né, pré-modernas, até o medievo, né, a grande diferença é que na sociedade medieval, né, como não havia uma autoridade central e a aristocracia está sempre em guerra com ela mesma, né, então você tem um estado de guerra civil meio permanente. É claro, eu estou generalizando a história da Europa, né, eu estou falando de alguma coisa como né, um tipo ideal de sociedade medieval, um tipo ideal no sentido, né, weberiano do termo, né? Quer dizer, como é pensar o medievo politicamente? Então, o medievo é uma sociedade em que está prestes a explodir em termos de guerra civil. Os nobres estão em conflito permanente. Para esse conflito funcionar, os nobres dependem das pessoas comuns, dependem do povo para fazer a guerra por eles, né, e com eles. Então, isso significa o quê? Né? Que o povo é importante politicamente. Você precisa contar com o povo. Se você precisa contar com o povo, você também precisa agradar o povo até certo ponto. Então, aí você vai ter os conceitos do bom senhorio, por exemplo. Né? O que é o bom senhorio? Né? É a ideia de que se o senhor feudal não é um bom senhor, né? Se ele não respeita, se ele não mostra respeito e consideração para as tradições populares, para os esquemas tradicionais de posse de terra, se ele não demonstra tudo isso, né? O que acontece é que, né, a população não o atende quando ele precisa fazer guerra. Então, aí o senhor está ferrado. Então, você tem uma espécie de reciprocidade, né? No nosso caso,